Olá pessoal, aqui de volta, né, com mais um vídeo, né, bem interessante. Tem algumas pessoas que estão no canal, né, às vezes me perguntam, né, cadê os vídeos, cadê os vídeos, não postou mais vídeos. A gente vamos postar vídeos legais, né, para conversar, para dialogar, né, a respeito dos assuntos, né, vários temas, né, é muito importante, né. Hoje eu gostaria de fazer um pequeno vídeo, né, a respeito de um assunto talvez conhecido por muitos, né? Eu acho bem interessante, é sobre a caverna, né? O mito da caverna, ou a caverna de Platão, como assim queiram chamar, né? O mito da caverna é bem interessante, né? Ele traz uma temática assim, voltada para a realidade, né? Nossa realidade de hoje, né? E do mundo no geral, né? O mundo, principalmente o mundo político, né? Vou só comentar um pouquinho, né? O mito da caverna é um diálogo, né, de Platão com Sócrates, né? Ele relata de uns prisioneiros, né, que nasceram, né, e cresceram na caverna. E dentro da caverna era projetada uma sombra naquela caverna. E eles não tinham mais acesso a nada além daquela caverna, né? Só aquelas sombras, né, que era projetada para eles, né? E eles não conseguiam ver o que tinha, o que existia fora da caverna, né? Então, para eles, o mundo se baseava naquilo, né? Somente na caverna, né? Aquela caverna. Por isso que o nome é Mito da Caverna, ou a Caverna de Platão, né? Chega um momento que uma das pessoas, um dos prisioneiros, eles conseguem fugir, né? Ele consegue sair da caverna, né? Ele consegue sair da caverna. E quando ele sai da caverna, a luz era bem forte, e bateu nos olhos dele, que ele ficou um pouco incomodado quando ele saiu da caverna. E naquele momento, aquele homem ele pensou, né, que ele tinha duas opções: entrar para a caverna de novo e tentar chamar os amigos, né, que estavam lá presos, ou permanecer fora, né, na sua liberdade, né? E aí acho que muito pode pensar aí, se eu fosse eu tinha saído, corrido, não voltado lá mais, né? Acho que muitos poderiam pensar assim, oxe, eu ia embora, não voltava lá mais, porque se eu voltar, vai que a caverna fecha as portas, vai que os prisioneiros lá acham que eu tô louco ou me prendo lá, me segure. É algo que eu acho que muita gente poderia pensar dessa forma, né? Eu não sei o que eu faria, talvez eu sairia correndo, mas como nós seres humanos, a gente sempre quer ajudar uns aos outros, né? Às vezes eu acho que muitos talvez ia querer também voltar ali e alertar aqueles outros, né? Mas corria esse risco, né? Chamar eles de doido, né? Eu acho que no mundo hoje é diferente, né? Você tenta alertar alguém de algo, né? Em qualquer área da vida, né? As pessoas geralmente chamam de doido, de louco, né? E geralmente acontece isso. E você fica ali, às vezes, com receio de alertar alguém sobre um determinado assunto, né? Então, nesse mito da caverna, Platão escreveu ele baseado para que possamos entender a importância do conhecimento da verdade. Esse mito da caverna retrata um conhecimento de um governante, né? É nesse sentido que ele escreve, né? O sentido político, né? Um governante que é em busca da verdade, em conhecimento da verdade, para que possa fazer diferença na sua cidade, né? Na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Essa é a ideia de Platão, né? A busca da verdade, a descoberta da verdade para fazer um governo melhor. Nós sabemos que um governo perfeito vai ser quando Jesus Cristo vir, né? Quando Cristo vier, né? A caverna, de acordo com Platão, a caverna significa o nosso corpo, né? Nosso corpo, nossos sentidos, né? Aquilo que nós pensamos, né, sobre a realidade. A caverna, né, é nosso corpo. Os prisioneiros são todos nós estamos presos a nossas, muitas vezes, nossos pensamentos, ou às vezes algumas crenças que achamos que é correto, né? E isso inclui muitas coisas como superstição também, né? Existe muita superstição que até hoje, no século XXI, muitas pessoas
acreditam, né? E a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar. É, a sombra, né, que é projetada, aquela sombra que é projetada, significa uma cópia da verdade, né? Para aquelas pessoas, aqueles prisioneiros, aquilo era a única verdade que eles tinham, né? Era a verdade que eles tinham, né? Não tinha mais nada. Então a sombra é tipo uma cópia da verdade, né? Aquilo que a gente projeta, que a gente pensa que seja verdade, né? E quando eles saem para a luz, aquela luz ofusca, né? Significa que eles estão obtendo um conhecimento, estão obtendo uma luz, a luz da verdade, do que é e do que não é. E daí consegue abrir os horizontes. Mas de início, como ele estava na caverna, é como você tá preso dentro de uma casa e sem um sol, sem nada. Hoje, a gente vive hoje na pandemia, né? Dentro de casa, trancado. Quando você sai na rua para olhar para o sol, o que acontece? Se você encarar assim, você sente algo estranho. Você não consegue encarar o sol. E você sente algo diferente, porque você está preso ali muito tempo, né? Então, é assim que funciona, né? Então, é muito importante, é muito interessante a gente buscar esse conhecimento, né? Buscar esse conhecimento, não só na área política, né? Platão está se referindo à área política, né? Mas nem só na área política, mas em todas as áreas da vida, né? Conhecimento sobre reinos, sobre mundos, conhecimento sobre Deus, sobre crença, sobre química, sobre muitas coisas, né? É muito importante, é essencial buscar esse conhecimento, né? Abrir sua mente. De imediato, quando você tem esse conhecimento, você obtém esse conhecimento, você acha estranho, como o homem da caverna que foi liberto, né? Quando a luz do sol bateu nele, ele se incomodou um pouco. É a mesma coisa. Às vezes você conhece ali a verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre outras coisas, e de início, ali, nos primeiros momentos ali, você fica um pouco receoso, né? Às vezes até com vergonha muitas vezes de falar isso para outras pessoas, com medo de chamar você de louco. E isso no meio religioso, no meio acadêmico, em todo sentido, político, em todos os sentidos da vida, né? Mas o conhecimento é muito importante, para que você possa buscar entender, abrir sua mente, né? Saber realmente a verdade sobre todas as coisas, né? Sobre a política, sobre como funciona o mundo, como funciona o meio social, como funcionam as coisas, né? É muito importante resistir a essas coisas, né? Hoje em dia, a gente vivemos num mundo meio confuso, né? As pessoas, elas por mais que pensem assim, progrediu e tudo mais, ninguém tá na caverna. Existe muita pessoa no mundo da caverna, né? Muitas pessoas têm preguiça, né, de buscar esse conhecimento, de buscar essa liberdade, de buscar aprender. E hoje, no meio da internet, que a gente vê, né, as pessoas pegam muitas mensagens prontas, né? E daí acaba muitas vezes se confundindo mais, né? A mídia tradicional e muitas outras formas, né, que acaba te desvirtuando do que é verdade, né? Da realidade. E você fica ali naquele mundo como se fosse na caverna, né? Então é importante abrir esses horizontes, buscar esse conhecimento, né? E quando você buscar aprender, abrir sua mente, você vai encontrar desafios, pedras, tropeços. Tem que persistir, prosseguir seguir em frente, né? Como eu falei, não só no mundo político, mas no mundo religioso também. Cada dia buscar abrir sua mente, conhecer mais a verdade, né? É isso que Platão dizia, né? Sempre ensinava buscar a verdade, conhecer a verdade, né? Então esse é muito bom. O vídeo ficou um pouco longo, mas não dava para fazer em menos tempo, né? Porque a ideia era fazer uma pequena análise, né? Claro que cada um pode fazer sua análise, né? Eu fiz uma análise baseada no que o Platão falou, né? Que é a ideia dele, né? Da caverna, que é falar um pouco sobre o político, né? O governo político, né? Para fazer um melhor para a população. E eu expandir um pouco mais para outros assuntos, outras temáticas, né? Tá bom? Mas aí fica à vontade para comentar o que vocês acham do mito da caverna ou do vídeo e tudo mais. E dê ideias aí sobre outras temáticas que podemos fazer alguns vídeos legais, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal Vídeo da Hora e compartilhe o vídeo para nós, tá bom? Até mais.